Pessoal, hoje vamos estudar um pouquinho de função exponencial. Aula 4, exercício 157 de 2020. Conforme a gente vai resolvendo os exercícios, o exercício, tá? A gente vai dando dicas de funções exponenciais, tá? Então fique atento, fique até o fim. É muito importante, tá? Então, enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera, tá? Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Ou seja, num fóssil de um organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Assim, cientistas usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado, em que T é o tempo medido em anos, tá? QT é a quantidade de carbono 14 medida no instante T, e Q0 é a quantidade de carbono no ser vivo, tá? Correspondente, tá? Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram quantidades de carbono 14 nelas existentes. Na tabela, temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas, tá? Então, ó, fóssil 1, tá? Q0, quantidade de carbono quando ele está vivo. QT, quantidade de carbono analisada agora, tá? Então, fóssil 2, quantidade de carbono quando ele estava vivo e a quantidade de carbono agora, tá? E assim por diante, até o fóssil 5, 2048, quantidade de carbono existente quando ele estava vivo, e a 128, a quantidade de carbono existente nele agora, na análise, tá? Então, o fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi... Então, ele quer o fóssil mais antigo, tá? Encontrado nessa expedição. Então, reparem que QT... reparem que essa funçãozinha é uma equação exponencial. E os valores de Q e Q0 da tabela são todas potência de 2, tá? Vamos trabalhar com nossa equação exponencial da seguinte forma, né, tá? Vamos isolar T, tá? Aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, o valor... Isolamos T, né? Então, vai ficar QT dividido por Q0, tá? Então, ó, criaremos uma nova... Vamos criar uma nova coluna, aproveitando a tabelinha do exercício, vamos criar uma nova coluna com QT sobre Q0. Porque aí a gente vai pegar cada fóssil, vai colocar esse QT aqui e vai achar o valor de T, para saber qual é o fóssil mais antigo. Então, ó, a gente tem, ó, fóssil 1, 128, é igual a 2 elevado a 7. 32 é igual a 2 elevado a quinta. Então, ó, se a gente pegar e dividir 2 quintos por 2 sétimos, se a gente pegar QT dividir por Q0, vai ficar 2 elevado a menos 2. A gente faz isso para todos os fósseis, ó. 2 elevado a terceira, então fica 2 elevado a terceira dividido por 2 elevado a 8, 2 elevado a menos 5. 2 elevado a sexta dividido por 2 elevado a 9, 2 a menos 3, tá? Então, 2 elevado a 9 dividido por 2 elevado a 10. 2 elevado a menos 1, tá? 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 11, que é 2 elevado a menos 4. Ó, como a gente calcula isso aqui, ó, 128 é igual a 2 a 7. Ó, fatorando assim, ó, 27 dividido por 3, 9. 27. Ó, vamos fatorar 27, ó.
Ele é divisível por 2? Não. A gente pega os números primos, sabe? Então, 27 dividido por 2 não dá. 27 dividido por 3 dá. É igual a 9, tá? Então a gente vem aqui, ó, 9. Ele dá para dividir por 2? Não. Então, divido por 3. Então ficou 3. Então, carrega o 3. Ó, 3, ele dá para dividir por 2? Não. Por 3. Então, deu 1. Então, ó, quanto que é 27? Ó, 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, 27 é igual a 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 3 a terceira, tá bom? Então, voltando lá para o exercício. Então, a gente tem a formulinha aí, o que a gente vai fazer? Comparar. Colocar nesse lugar aqui, ó, eu vou colocar, ó, esse valor aqui para o primeiro fóssil e assim por diante. Então, ó, primeiro fóssil, eu calculei que 2 a quinta dividido por 2 a 7 é 2 a menos 2. Então, isso aqui é 2 a menos 2 para o primeiro fóssil. Eu copio isso daqui, ó, bases iguais, 2 e 2. Então, isso tem que ser igual a isso. Então, menos 2 tem que ser igual a menos t sobre 5.730. Então, t, ó, menos com menos, mais, né? Então, eu passo os 5.730, tá dividindo o t, eu passo multiplicando, fica 11.460, o tempo do fóssil 1. Mesma coisa eu faço por item 2, ó. 2, isso aqui, ó, 2 menos 5, ó lá, 2 menos 5, é igual, as bases são as mesmas, 2 e 2, igualo menos 5 com menos t, 5.730, 5.730 dividindo, passo para lá, ó, negativo com negativo fica positivo, 5.000 passo para lá, 5 vezes 5.730, 28.650, é o tempo do fóssil 2, tá bom? E assim por diante, ó. Aqui, ó, eu tenho as mesmas bases, para mim, para que isso seja igual, ó, isso tem que ser igual a isso, entendeu? Se eu tenho a mesma base. Se isso é igual a isso em cima tem que ser igual. Então eu faço isso para todos os fósseis, ó. 2, 7, 2 elevado a 7 sobre 2 elevado a 2 menos 4, 2 elevado a menos 4. Igual a 2 menos t sobre 5.730, menos 4 menos t sobre 5.730. 5.730 está dividindo t, eu passo para lá, olha lá, passo para lá, multiplicando. Como aqui e aqui é negativo, posso deixar positivo. Então, t é igual a 22.920, fóssil 5. Então, qual o tempo maior? Qual é o fóssil de tempo, maior tempo? 28.650, fóssil 2, tá bom? Então, o fóssil mais antigo é T, 28.650 anos, ou seja, o fóssil 2, alternativa B. Então, estude a matéria específica do exercício e faça os exercícios propostos, tá? Só passe para o próximo exercício depois de saber tudo sobre esse, tá bom?